Quem é o favorito para o Clássico? Eu não tenho a menor dúvida em apontar, neste momento, o Cruzeiro como o grande favorito. Ah, Geici, então você está dizendo que o Cruzeiro já ganhou. Não. Quem pensar assim está equivocado. Eu estou dizendo que pela colocação na tabela do Brasileirão, pelos números, pelo técnico que tem, pelos jogadores que tem no momento e pela fase, o Cruzeiro é o favorito. Além de jogar em casa, que é o Mineirão, diante de 60 mil vozes. Tudo isso me faz pensar que o Cruzeiro é o grande favorito para o Clássico. Se vai ganhar ou não é outra história. Do outro lado tem um gigante chamado Clube Atlético Mineiro, né? E é o clássico, um dos clássicos mais tradicionais do futebol brasileiro. Mas neste momento eu vejo o Cruzeiro melhor. Eu sempre analiso um clássico como a equipe que está melhor no momento. A gente sabe que clássico, né, às vezes a equipe está muito mal e se supera, justamente por ser um clássico. Mas eu não fico em cima do muro. Eu não posso dizer que o Atlético é o favorito na fase que ele está vivendo. Uma péssima fase, vários jogadores com uma performance ruim, né, um técnico ainda meio confuso, um esquema de 3 zagueiros, meio campo, não sei o que, isso aqui não está dando certo. Sem o Hulk, que é o principal jogador, o Scarpa alterna bons e maus jogos, o Paulinho, para mim, é o melhor, né? Então eu vejo neste momento o Cruzeiro melhor. Então, neste momento, o Cruzeiro tem mais time, mais grupo, mais banco, mais técnico, né? E mais tudo, neste momento. Se vai ganhar o Clássico ou não é outra história. Agora, tem gente que sempre, para fazer média, não, isso e aquilo, não. Eu nunca fiz média. No Campeonato Mineiro, eu disse que o Atlético é o grande favorito, meteu 3-0 e acabou o assunto. Porque era o melhor time no momento. E futebol é momento, né? Embora ele seja o favorito na minha visão, né, é um jogo difícil. O Atlético quer subir na tabela, o Cruzeiro quer se manter entre os ponteiros. É um jogo muito difícil, é um clássico. É um clássico. Mas eu vejo o Cruzeiro mais encorpado para esse clássico. O Cruzeiro continua ali, ele não saiu do 5º lugar. Ele tinha tanta gordura para queimar que ele perdeu e não saiu do 5º lugar. E perdeu para alguém que estava na frente dele, com 36 pontos, o Fortaleza, né? Então o Cruzeiro perdeu para alguém que estava na frente dele. Ele não perdeu para alguém que está lá atrás, brigando para não cair, não. Então não achei vergonha nenhuma. Achei o resultado absolutamente normal, sendo o jogo em Cariacica. Me perdoe discordar de você. Mas não vi vergonha nenhuma. Eu vi o Cruzeiro perder um jogo como vai perder outros. Ou você acha que ele vai ganhar todos? E que todas as equipes vão ganhar todos os jogos? Futebol não é assim, né? Mas o Cruzeiro está bem na competição, o Cruzeiro está brigando pela taça, tem um jogo a menos que o Botafogo, porque é bom dizer, o Botafogo tem 43, o Cruzeiro tem 35. São 7 pontos. Mentira. O Cruzeiro tem um jogo a menos que o Botafogo, né? O Cruzeiro completou 20 ontem, o Botafogo tem 21. Então o Cruzeiro tem um jogo a menos. Ele ganhando esse jogo atrasado vai a 38. Ficaria a 5 pontos do líder Botafogo, que tem 43, porque o Cruzeiro chegaria a 38. Tem o São Paulo, tem o Palmeiras, tem o Flamengo, está todo mundo brigando pela taça. Então não vejo vergonha nenhuma em perder um jogo para um dos ponteiros. Não vejo problema. O Botafogo, que é líder, tomou de 3-0 do Cruzeiro no lombo em casa, né? Foi vergonha para o Botafogo? Não, o Botafogo está aí liderando o campeonato. É um perde-ganha, gente, não tem jeito. As contratações estão encerradas. O Cruzeiro tem que buscar na base alguém, porque o William joga demais, pode ficar fora de 1 ou 2 jogos, né, eventualmente, mas é o grande jogador da lateral direita, o melhor do Brasil hoje. Então, não vejo necessidade de contratação. Eu vejo necessidade de buscar alguém na base ou buscar um volante, deslocar para o lateral direita, como muitas equipes fazem. Sabe? Eu acho que tem que ter um pouco de calma, gente. As pessoas vão do céu ao mar muito rapidamente. Não é assim. Futebol não é assim. O Cruzeiro não vai ganhar todos os jogos. O Palmeiras, o Flamengo não vão ganhar todos os jogos. Estou dando um exemplo clássico. O Cruzeiro foi lá no Engenhão, meteu 3-0 no Botafogo. O Botafogo foi lá, se recuperou no outro jogo, está aí como líder do campeonato, 43 pontos. Esse é o futebol. O futebol brasileiro é equilibrado e por baixo. É nivelado por baixo. Sabe? Quem de nós diria, no começo da competição, que o Cruzeiro brigaria pela taça? Nenhum de nós. Nenhum de nós. E o Cruzeiro, surpreendentemente, né, e positivamente, está brigando pela taça. Sabe? Então, estou dando um grande exemplo. Botafogo líder tomou de 3-0 do Cruzeiro no Engenhão. Está aí na liderança, 43 pontos. O Cruzeiro não perdeu para qualquer um. O Cruzeiro perdeu para um postulante ao título. Queiram ou não. Ah, mas é o Fortaleza. É o Fortaleza. A cada ano ele está melhorando e uma hora ele vai estar brigando pela taça. Então não vi problema nenhum. Sinceramente, foi uma derrota que não abalou em nada. Em nada. O único erro foi jogar lá em Cariacica, que não é culpa da atual diretoria. Esse foi o grande erro.
Porque se é no Mineirão, o Cruzeiro ganha. Tem que ser um time mais equilibrado. Aí cabe ao Fernando Seabra treinar a equipe para isso. Essa semana o Galo está treinando, né, desde o último jogo dele. Jogou sábado, se eu não me engano. O Cruzeiro jogou segunda. Tem uma desvantagem de 2 dias, mas não vai pesar. Né? O Cruzeiro tem terça, quarta, quinta, sexta. Só isso são 4 dias. Sábado é o dia do jogo. Então dá para ajustar, né, rever os erros contra o Fortaleza. O primeiro gol foi, pelo amor de Deus. O Marinho lançou, ninguém chegou. O cara chutou, a bola bateu na trave, entrou o Cássio mal colocado, sabe? O que pode esperar do Atlético contra o Cruzeiro? O Atlético precisa melhorar muito. O Atlético é um time confuso. O Atlético é um time que, sem o Hulk, ele perde 70% do seu poder ofensivo. Sem o Hulk, sem o Paulinho, então, é brincadeira. Né? É um time que no meio-campo. Né? O Atlético joga amanhã, é verdade, pela Copa do Brasil, bem lembrado, contra o CRB, bem lembrado. É porque tanta Copa que a gente até tem a Copa do Brasil amanhã. E o Galo precisa vencer. Foi 2-2 lá, precisa vencer para avançar a próxima fase da Copa do Brasil. Muito bem lembrado. Então o Galo vai ter uma desvantagem. Enquanto o Cruzeiro está descansando a semana, exceto ontem, o Galo vai jogar amanhã, vai ter um desgaste. Né? Então, claro que ele tem que jogar com o time titular para ganhar, classificar na Copa do Brasil. Né? Porque ele vai em busca do tricampeonato, né? Ele vai em busca de dinheiro, porque a Copa do Brasil dá muito dinheiro. Né? Agora, o Atlético é um time confuso. É mal treinado? Não. Se o Cruzeiro está entre os ponteiros e está disputando a taça, por que não? Por que não? Libertadores, você deixa lá para a penúltima rodada. Não deu para ser campeão. Estamos na Libertadores. Que maravilha. Né? Porque eu sou de uma época em que os técnicos entravam no campeonato e falavam assim, vou buscar a taça. Hoje a maioria entra falando, vamos buscar a vaga na Libertadores. E o torcedor se conforma com isso. Não pode, gente. Você tem que traçar o maior objetivo possível. E qual é o maior objetivo possível? É o título, é a taça. Sabe? A consequência é uma classificação para a Libertadores. O título tem que ser o objetivo final. Eu não consigo pensar diferente. Sabe? Eu acho que você abre o treinador revelação do campeonato, independentemente do que aconteça. Olha o trabalho que esse cara está fazendo. É preciso respeitar. É preciso dar crédito. Vocês dão crédito para Filipão, que tomou de 7-1, sabe? Dão crédito para treinador fracassado e não querem dar crédito para um jovem promissor que está fazendo um belíssimo trabalho. Eu fico chateado e triste com isso. Não conheço o Seabra. O dia que eu marquei a entrevista com ele, eu tive um problema, tive que ir para Orlando urgente. Vou marcar com ele aqui de novo. O cara está fazendo um trabalho maravilhoso. Sabe? Quem não quer enxergar isso é má vontade. Perdeu outro Fortaleza. Perdeu. E vai perder outros jogos. Meteu 3 no Botafogo lá, no Engenhão. Então ele é maravilhoso quando mete 3 no Botafogo. E é péssimo quando perde para o Fortaleza. Eu não analiso futebol dessa forma. Me perdoe. Se ele tivesse perdido para o Criciúma, tivesse perdido para um time que está Atlético Goianiense, eu ia estar aqui detonando. Mas perder para o Fortaleza, eu não acho nada demais. O Fortaleza está entre as grandes equipes do Brasil há algum tempo, né? Eu não vejo problema nenhum. Perdeu para um concorrente direto ao título, né? Pode se chamar de clássico hoje, um Fortaleza e Cruzeiro, embora o jogo tenha sido em Cariacica. Isso prejudicou muito o Cruzeiro, porque no Mineirão não tenho dúvida, o Cruzeiro ganharia, jogaria bem e teria 60 mil votos empurrando. Perdeu 100% em casa. Em casa, não. Em casa é a toca 3, é o Mineirão. Perdeu uma invencibilidade por ser o mandante do jogo, mas o jogo foi em Cariacica, não foi no Mineirão. Então a invencibilidade no Mineirão está mantida. 8 jogos, 8 vitórias. Perdeu ontem em Cariacica como mandante, porque a diretoria anterior vendeu o jogo por R$1 milhão e acabou, sem saber, prejudicando o Cruzeiro. Faz parte do jogo. O Cruzeiro passou por uma grande reformulação durante o turno do campeonato e agora enfrentará o Atlético Mineiro com 8 titulares diferentes em relação ao último clássico. Com a chegada da nova SAF, o técnico Fernando Seabra modificou amplamente o elenco da equipe. Dessa forma, a equipe que entrará em campo no próximo sábado terá várias mudanças em relação ao confronto anterior entre os dois times. O objetivo é garantir a primeira vitória no clássico sob o comando de Seabra e se recuperar após o tropeço contra o Fortaleza. O time está em 5º lugar na tabela com 35 pontos. E aí, galera? O que acharam? Deixe nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like e de se inscreverem no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!